violinistas se apresenta no Quarta 12h30. Observação dos astros no espaço Team UFMG do Conhecimento. E ainda nessa edição, vagas de estágio, literatura em quadrinhos e a história da bandeira de Minas Gerais. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite! Hoje foi dia de Quarta 12h30 no campus Pampulha da UFMG. O projeto apresentou o Duofel, uma dupla tradicional de violinistas. Eles atraíram jovens e adultos para a tenda de circo da Praça de Serviços na hora do almoço. Luiz Bueno e Fernando Melo são dois autodidatas. Eles se conheceram há 35 anos e juntos lançaram 13 CDs com composições instrumentais, marcadas pela emoção. Esse encontro do Fernando comigo é um encontro divino, né? Estava escrito nas estrelas, estava predestinado a acontecer. Aconteceu em 1976 o nosso encontro, na verdade, num grupo de rock progressivo. E quando nós percebemos que a gente tinha a missão de fazer música brasileira e passamos então a tocar instrumentos de cordas, né, violões, e criamos o Duofel para fazer uma música diferente, que não está apoiada no jazz, não está apoiada na MPB, não está apoiada no rock nem no pop, está apoiada na emoção. O talento dos dois foi comprovado pela audiência dos estudantes, professores, servidores e curiosos atraídos para a praça. Na apresentação, o trabalho mais recente, Duofel Pulsando MPB. Cada show é muito importante. Hoje nós estamos com uma expectativa aqui muito grande, tocar para os universitários num lugar desse. Eu acho incrível isso. Ilíada de Homero, um clássico da literatura, foi adaptado para a história em quadrinhos. O livro reúne arte e modernidade a uma história tradicional que atravessa gerações. Uma epopeia da literatura grega, Ilíada de Homero, foi traduzida para a linguagem dos quadrinhos. E para falar mais sobre essa iniciativa, estamos com a professora Tereza Virgínia, da Faculdade de Letras da UFMG. Professora, primeiramente, existem muitas adaptações da história de Homero, e essa é uma tradução. Explica um pouco da diferença de tradução e adaptação para a gente. Bom, uma adaptação, a pessoa que vai fazer o livro, ela lê a história, lê os acontecimentos da história, resume e faz o quadrinho nessa adaptação. Bom, o que a gente fez? A gente leu Homero em grego, né, e tentou captar o estilo de Homero, a maneira como Homero conta uma história, né, com todos os recursos literários e orais e verbais que ele tinha para contar a história, né, tentou captar as metáforas, as hipérboles, as metonímias, os quiasmos, as analepses, né, o flashback e tudo isso, e materializou isso. Né? E se Homero, quando diz as palavras aladas dele, né, na nossa tradução palavrório voador, ele solta moscas, borboletas, vespas pela boca, né, a gente começou a desenhar essas coisas no papel e tentar fazer com que tanto a criança pequena quanto um aluno de grego visse tomar linhas, cores e forma aquelas palavras que ele está ali lendo, traduzindo do grego para o português, por exemplo. Ok, e como surgiu a ideia de pegar esse clássico da literatura e colocar na linguagem dos quadrinhos? Bom, essa ideia é curiosa, né? As pessoas dizem assim, para que estudar grego? Essa coisa de grego é uma coisa de louco, né? Mas a gente foi movido por uma demanda comercial. A gente foi convidado para poder colocar Homero em quadrinhos por uma editora. Né? E, diante disso, eu fiz um contrato com a editora de forma que só faria a Ilíada em quadrinhos se fosse possível fazer um projeto de pesquisa, o que demanda tempo, estudo, né? Interação com alunos de iniciação científica e tal. A editora concordou, sinal de que o Homero ainda está em moda, está cobiçado ainda, né? A editora concordou, e a partir daí a gente fez um projeto que tanto alcança o comércio quanto alcança a pesquisa na universidade. Ok, o objetivo do livro, ele é indicado para uma leitura de lazer ou ele tem algum caráter didático? Bom, o livro vai
desde o lazer ao pedagógico e ao estudo também, à pesquisa, né? Por exemplo, o livro trabalha e desenha as figuras de linguagem, coisa que as crianças estudam na escola, né? O livro é um livro que tem partes bilíngues, então ele trabalha o grego. Eu, por exemplo, usei esse livro esse ano, esse semestre, na Fafiche, numa turma de 50 alunos, e eles, antes de ler o Homero, eles leram as figuras de Homero, né? Ou seja, eles viram o Homero antes de ler o Homero, e isso deu um excelente resultado. Ok, e o livro, a leitura dele é indicada para todas as idades, ou apenas para criança, ou a pessoa com mais idade, assim, pode ler também? Bom, o material ali, né, os consultores do livro foram os filhos de uma das pesquisadoras, a Andresa Caetano, o desenhista, os filhos do desenhista, o Piero Bagnorol, e os sobrinhos do Paulo Correia, que é o roteirista que nos ajudou a fazer. Então, além dos meus netos, é claro, né? Então, foram crianças, foram os namorados, as namoradas, os maridos, as esposas, e o livro, eu acredito que alcança todas as idades. Ok, e quem deseja adquirir, comprar o livro, onde ele pode encontrar? Bom, na editora RHJ, ali no Prado, ou nas livrarias comerciais que andam por aí. A Quixote da Fafiche tem, é fácil comprar, é só descer lá também. Tá ok, professora, muito obrigado pela entrevista. Bruno Camargos para o Circuito UFMG. Procura um estágio? Direto da redação da TV UFMG, Lorena Mendonça traz algumas vagas para você. Olá, vamos às vagas desta quarta-feira. Rede Minas oferece 2 vagas de estágio no programa Brasil das Gerais. O candidato vai trabalhar na produção diária do programa. As atividades incluem pensar em imagens e vídeos, fazer entrevistas e externas. O horário do estágio é das 3 da tarde às 9 da noite. A bolsa é de R$ 459,00 mais vale transporte. O currículo deve ser enviado para filipefontes@redeminas.mg.gov.br. Consultar GP recruta estagiários do curso de Engenharia de Produção e Administração. Os candidatos devem cursar do 2º ao 5º período. É desejável ter inglês intermediário e Excel intermediário. O horário é de segunda a sexta-feira e a carga horária é de 6 horas diárias. O valor da bolsa é de R$ 1.000 mais benefícios. Interessados podem enviar currículo para vagas@consultargp.com.br. O CDCom, Centro de Comunicação da UFMG, seleciona estagiários de Relações Públicas para atuar no Núcleo de Comunicação Interna. O candidato deve cursar a partir do 3º período. A carga horária é de 20 horas semanais para uma bolsa de R$ 400. O currículo deve ser enviado para comunicaçãointerna@cdcom.ufmg.br. Por hoje é só, na sexta-feira eu volto com mais vagas de estágio para você. Até lá! Amanhã é o Dia das Bandeiras e o Fica a Dica desta semana traz um pouco da história delas a cada edição. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre a bandeira de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma bandeira que também tem uma carga forte histórica. É uma bandeira que supostamente teria sido elaborada pelos Inconfidentes, teria sido inclusive mencionada nos autos de devassa como tendo sido objeto de discussão e que tem aquele tradicional símbolo, né? Um triângulo circundado pelas palavras de ordem que teriam sido tiradas dos versos de Virgílio, libertas quaesera tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia, como sendo um lema do movimento, né? Ela tem uma peculiaridade que ela também tem essa forma desde muito tempo atrás, mas durante a ditadura militar houve um esforço de tentar representá-la com um triângulo verde. Uma coisa que hoje parece até muito engraçada, mas na época achava-se que vermelho era cor de comunista, então não ficava bem a bandeira do Estado ser vermelha. Mas isso durou pouquíssimo tempo, os próprios militares perceberam a estupidez dessa afirmativa e acabaram se rendendo à força da tradição e da história.
Amanhã você confere a história da bandeira de Belo Horizonte. Não perca! Quer aproveitar o feriado dessa quinta-feira para observar os astros? Um novo telescópio no espaço TIM UFMG do Conhecimento é uma boa alternativa. Além de poder observar os astros com um novo telescópio, os visitantes têm ainda uma ótima oportunidade do mês de maio, que é a visualização de Saturno. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com o Leonardo Marques, que é coordenador do Núcleo de Astronomia aqui do Espaço TIM UFMG do Conhecimento. Como é que é essa visualização de Saturno, Leonardo? Bom, com o novo telescópio, a gente vai poder observar a imagem com mais nitidez e com mais ampliação. Por quê? A abertura do telescópio, o espelho principal dele é maior do que o que tinha passado aqui anteriormente, então ele coleta mais luz, e coletando mais luz para formar a imagem, a gente tem mais contrastes de cores, né, que a gente consegue perceber, e mais nitidez também. E como esse telescópio também ele tem uma distância focal maior, nós conseguimos também ampliar mais a imagem. Então, por exemplo, né, anteriormente nós não conseguíamos observar a divisão de Cassini dos anéis de Saturno. Com esse telescópio é possível fazer essa observação. Com relação ao novo telescópio? Muito bem, ele chegou há pouco tempo para a gente. Vamos fazer aí toda a abertura, né, toda quinta-feira para o público poder observar. E ele traz essas vantagens que eu acabei de dizer, né, uma maior abertura, maior distância focal e ampliação. Com isso a gente tem maior ampliação na imagem e mais contraste nessas imagens. Essa época do ano, como é que é a visualização do céu, Leonardo? Pois é, nós estamos numa época muito boa para observar, né, as condições atmosféricas estão muito boas, né, o ar está seco, né, poucas nuvens, e também estamos numa fase da lua boa, né? Nós estamos aí começando a fase nova, né, da lua. Portanto, então, vai ser uma ótima oportunidade para observar os outros corpos celestes, porque nas outras semanas, com a fase, né, da Lua com mais brilho, aí a gente direciona para ela, porque o brilho dela, né, toma o céu e ela ganha, então, destaque. Para que a observação seja feita com mais propriedade, é melhor assistir a sessão do planetário antes? Sim, nós temos uma sessão das 18 horas, que é a sessão do Céu de Belo Horizonte. Então, nós abordamos exatamente os fenômenos celestes que estão acontecendo no dia da observação ou até mesmo na semana, né? Então, quando tem eclipses, conjunções planetárias, oposição de planeta, nós sempre abordamos lá com a linguagem simples para o público em geral. Ok, Leonardo, muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. O espaço TIM UFMG do Conhecimento fica na Praça da Liberdade, sem número. As observações começam às 7 da noite. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Décimo quarto UFMG Jovem, Ano Internacional da Cooperação pela Água. Mostra de trabalhos técnicos e científicos e apresentações culturais das escolas da rede particular e pública de Minas Gerais. De 3 a 5 de julho, na Praça de Serviços. As inscrições para a exposição dos trabalhos vão até o dia 28 de maio. Inscrições para visitação vão até o dia 17 de junho. Faça um vídeo sobre o seu trabalho e coloque no YouTube. Os melhores vídeos serão exibidos no evento e concorrerão a brindes. Mais informações pelo telefone 31 3409 4427 ou pelo site ufmg.br/proex/ddc ou facebook.com/ufmgjovem.fc.